Um dos jornalistas com mais prestígio e credibilidade da televisão brasileira, iniciou sua carreira aqui, nos palcos do Mosaico. Ele atuou em diversas emissoras e hoje apresenta o principal telejornal da TV Bandeirantes. Vocês já sabem de quem eu estou falando? Em 1986, meu avô Francisco conversou com ele e contou um pouco de sua experiência no programa Há Mais Tempo no Ar, na TV brasileira. Para apresentar o jornalista Boris Kazoy, eu precisaria agora gastar o programa, mas o Boris faz parte do Mosaico e de seus 25 anos, porque colaborou conosco já faz muito tempo. Mas é o mesmo jornalista, é o mesmo homem de iniciativa, de pensamento claro e que em suas colunas, em seu trabalho e às vezes até mesmo na televisão, aparece com uma dinâmica que identifica Boris Kazoy. Assim que nós não precisamos apresentá-lo. Mas, ao ter o convidado para mais um dos programas especiais de ontem até hoje, gostaríamos juntos lembrar um pouquinho do nosso passado. Boris, boa noite. Boa noite, Francisco. Boa noite, telespectadores. Boris, conta para o telespectador de hoje como você começou ontem, como começou a sua carreira. Eu comecei no rádio, Francisco, e foi no rádio que nós nos encontramos. Na Rádio Eldorado? Não, comecei muito jovem, há muitos anos atrás, com 15 anos de idade, há 30 anos atrás, uma pequena emissora de rádio, a Rádio Santo Amaro, que hoje é a Rádio Mulher, concomitantemente com a Rádio Piratininga, que não existe mais, e onde eu fiz um teste para ser plantão esportivo. E daí as coisas foram se desenvolvendo. Eu acabei fazendo rádio na Rádio Eldorado, falando suave na Rádio Eldorado, e nessa época mais ou menos se deu o nosso encontro, e eu acabei tendo a honra de participar durante muito tempo da apresentação do Mosaico na TV. E essa época é que nós queremos lembrar, e hoje nós vamos apresentar um documentário sobre a visita do presidente de Israel, na ocasião o presidente Zalman Shazar, foi em 1966, faz exatamente 20 anos. Boris foi o narrador desse filme. Boris apresentava o programa e algumas coisas talvez ainda estejam de lembrança. Foi na TV Cultura, na então TV Cultura, que pertencia às associadas. Da sua atividade naquele tempo, alguma coisa ficou na sua memória? Como se fazia o programa? Como é que era na ocasião? Porque eu não conto dessas coisas, eu prefiro que alguém outro que participou conte. Eu acho que faz parte dos tempos heróicos da televisão. O programa era feito direto, não havia videotape, os erros gritavam no ar, a técnica da TV Cultura, na época a TV Cultura não era um estatal, como o Francisco disse, que pertencia às emissoras associadas, a técnica não era das mais privilegiadas, era uma espécie de emissora sucata na época, e nós heroicamente fazíamos o programa. Eu me lembro de um acidente que nós tivemos no estúdio, um acidente que teve até desdobramentos políticos. Você se lembra, Francisco? Foi um momento em que, no estúdio realmente precário, nós aguardávamos o início do programa, quando um dos holofotes de iluminação gigantesco despencou de uma altura enorme e atingiu um político que aguardava para participar do programa. Esse político... Era a véspera do Ano Novo, quando todo mundo estava junto, né? Tinha se não me engano, um cantor, Cido Belarski, que tinha vindo dos Estados Unidos, dirigentes de comunidade e tal, estava todo mundo esperando quando isso aconteceu. 2 pessoas foram feridas, um era um político. Eu me lembro que algum tempo depois, esse político apresentou-se perante a imprensa, dizendo que o ferimento que ele tinha na cabeça era um ferimento provocado por uma refrega que ele teria tido com a polícia. É verdade. E eu, como jornalista, o desmenti, e como testemunha daquele acidente, da queda do holofote minutos antes do Mosaico na TV. Foi um incidente que acabou tendo repercussões políticas, porque ele foi pego de calças curtas, mentindo sobre um incidente com a polícia que não existiu. É verdade. É uma das coisas que aconteceram. Na época, esse filme que hoje vamos apresentar, que está em cores, só podia ser apresentado em preto e branco, ainda não havia cores. Inclusive no nosso comentário, aqui está o nosso arquivo, nós guardamos carinhosamente todos os roteiros, ainda consta
que pedimos licença de apresentar esse filme em preto e branco, porque todos os filmes eram em preto e branco. E essas e outras peripécias aconteceram realmente. E eu até me lembro da TV Cultura, quando a gente abria a porta, entravam mosquitos e moscas que às vezes prejudicavam inclusive a apresentação do programa, porque eles dançavam na testa o nariz do apresentador ou do convidado, mas também o ar-condicionado não estava perfeito. E esta época heróica da televisão nós passamos juntos. Agora, depois desta, eu acho que você já enveredou para outros caminhos, né? O que aconteceu depois? Bom, depois eu, como radialista, acabei na assessoria de imprensa do então secretário da Agricultura, Herbert Levy. Posteriormente, fui secretário de imprensa de Antônio Rodrigues Filho, que acabou vice-governador do estado. Em seguida, fui para Brasília e para o Rio, fui secretário de imprensa do ministro da Agricultura de então, Cirne Lima. Bom, afinal, uma carreira... E depois tive a honra de ser secretário de imprensa do prefeito de São Paulo, Figueiredo Ferraz. É.